Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e mais uma aula para vocês, aqui do Qualifica EAD. Bom, vamos relembrar uma coisa que eu falei na aula passada, a aula que falava sobre plateumintos e parasitismo, ok? O objetivo é identificar e classificar aqueles plateumintos que fazem o tipo de parasitismo. O parasitismo, relembrando, é uma relação ecológica desarmônica. Uma relação ecológica que acontece entre dois seres de espécies diferentes, onde um, que é o parasita, obtém alguma vantagem, alimento, obtém lugar seguro para se reproduzir e para viver, e o outro, o hospedeiro, não obtém nada. Aliás, ele tem até prejuízo, porque ele está recebendo um ser vivo dentro dele, como é o caso do plateuminto, e não está tendo nenhum benefício por causa disso, está sustentando um parasita. Pois é, então, para relembrar alguma coisa, para você pegar o fio da meada, vamos aqui, começando pela última informação, que era da tênia. Tênia é um plateuminto, ok? Que se hospeda dentro do intestino, ou ela pode também hospedar-se dentro da musculatura de um hospedeiro vetor. Agora, você pode ter a tênia, seja Solium ou Saginata, do porco ou do boi, mas também você pode ter o quê? Pode ter a cisticercose, que é a larvinha alojada dentro da sua musculatura, porque você comeu o vegetal ou bebeu da água contaminada com os ovos da tênia. Então, se você come os ovos da tênia, você tem cisticercose. Se você comer a larva da tênia na carne de um porco ou de um boi, mal cozida ou mal passada, você vai ter a teníase. Então, cisticercose é uma coisa, teníase é a outra, mas causada pelo mesmo verme. Tá legal? Então, para começar, eu vos apresento uma proglote. Proglote é um pedacinho do corpo de uma tênia. A proglote é um segmento dela. A tênia é um verme muito longo, pode chegar a 2 metros de comprimento, está dentro do intestino. Então, ela está atrapalhando o movimento do alimento lá dentro e ela está retardando e prendendo o alimento que passa lá. Nisso, ela começa a recolher uma fração bem grande daquele alimento só para ela. E ela vive sozinha, por isso é solitária. Então, se ela é solitária, nossa, como é que ela faz para deixar descendentes? Simples, ela é hermafrodita. Oh, então, onde é que está esse hermafroditismo? O hermafroditismo está em cada uma das proglotes, tá? Essa é uma proglote de adulta. Então, essas manchas escuras que vocês estão vendo aí dentro são as manchas dos canais reprodutores dela. Os canais masculinos e femininos. Glândulas que estão inchadas, que estão produtivas, que estão a todo vapor produzindo ovos. Quando as últimas proglotes mais distantes da cabeça estão fecundadas, elas se destacam e saem pelas fezes. E aí contaminam o meio ambiente. Aí você pode beber aquela água contaminada ou comer algum alimento que foi irrigado com aquela água contaminada. Pronto, você está contaminado. É assim que funciona. Então você engole a proglote, o ovinho está dentro dela. A proglote se rompe, saem os ovos que depois vão se alojar dentro do seu intestino e você vai ter lá uma larva, né, que vai penetrar dentro da sua corrente sanguínea. Tá ok? Então, se você engoliu essa proglote, então você vai ter uma cisticercose. Agora, se quem engoliu essa proglote foi o porco, foi o boi,
Então, o que vai acontecer? O porco ou o boi é que vai ter a cisticercose. Você, quando comer a carne daquele animal, você vai ter uma teníase. Então, esta é a forma com que ela se alastra pelo meio ambiente. Ok? Tá entendido? Então, vamos adiante. Vejam, no interior tem alguns lugares do Brasil que chamam esse problema de cisticercose como canjiquinha, né? São pequenos grãozinhos que são as larvinhas enroladinhas, né, na musculatura, como esse pedaço de carne. Não, na verdade você pode observar ela a olho nu. A larvinha enroladinha tem um aspecto de uma cabeça de fósforo na carne. Então ela pode ser vista. Um comprador de porco, por exemplo, para saber se o porco está com cisticercose, ele tem uma técnica, ele olha na gengiva do animal, né? Porque a pele do animal é muito grossa, né? Mas ela deixa marcas, né, como se fossem pequenas verrugas na parte de dentro da boca, né? Eventualmente pode ser até na língua. Então os compradores de carne sabem quando o animal está doente e quando o animal não está. Felizmente hoje no Brasil não existe tanta venda de carne clandestina, né, nas feiras livres, etc. e tal. Então a carne que vem com origem mais controlada, as carnes que têm o cisticírcula são descartadas para o consumo em natura, quer dizer, para comprar carne lá fresca pendurada no açougue. Pode até ser utilizada na produção de outras coisas, como salsichas, como mortadelas, etc. e tal, mas por quê? Porque elas passam por um processo de industrialização. E essa industrialização, ela acaba eliminando esse problema. Tá ok? Muito bem. Agora que a gente lembrou um pouquinho da teníase, agora vamos para uma outra doença também causada por um plateuminto, tá? Todo mundo deve ter ouvido falar de barriga d'água, né? A barriga d'água é causada por um plateuminto. Esse plateuminto, ele é o Schistosoma manzoni. O schistosoma é causador da esquistossomose. A esquistossomose é conhecida, então, popularmente como barriga d'água, tá? Aqui, vocês estão vendo o verme, né, na sua forma adulta. Então esse verme aqui, ó, aqui você está vendo, né? Aqui você tem o macho. Então aqui está o macho. E esse filetinho aqui fininho é a fêmea, tá ok? O macho, ele tem uma abertura aqui no meio e dentro dessa abertura, como se fosse uma casca de banana sem a banana dentro. Esse é o formato do corpo dele. E aqui dentro desse orifício, ele tem os órgãos genitais, os órgãos copuladores dele. A fêmea, ela se aloja aqui dentro para se reproduzir com o macho. Então o acasalamento acontece quando a fêmea está acoplada dentro desse canalzinho. E aí, os dois juntinhos assim, tem lá o seu acasalamento e depois que a fêmea está fecundada, eles vão até o fígado, até o intestino, né? O fígado é o lugar onde eles moram, e aí eles vão fazer a lua de mel lá no intestino. Quando chega perto do intestino, a fêmea desova, né, nos vasos sanguíneos que estão em volta do intestino. E depois o casal volta feliz lá para o fígado, mas deixou os vasos sanguíneos que ficam em volta do intestino, que são chamados de vasos sanguíneos do mesentério, todos ou uma boa parte deles entupida de ovos. Gente, é muito ovo. É lógico que a circulação vai ficar prejudicada. E aí, como o sangue não consegue passar direito, os líquidos do sangue, do plasma, acabam extravasando, né, para o lado de fora desses vasos sanguíneos, causando um edema. Esse edema é uma inflamação por acúmulo de líquido, daí a barriga d'água. Essa barriga d'água causa um volume grande no abdômen, né? E essa doença vai durar enquanto a fêmea estiver pronta para acasalar.
Lógico que um dia ela vai se cansar, vai entrar numa espécie de menopausa, vai diminuir a ovulação e a pessoa pode até perceber que a doença está regredindo. Mas aí o prejuízo já está feito. Por quê? Diminui a capacidade produtiva do ser humano. E realmente isso acontece tanto que boa parte das pessoas acabam deixando de trabalhar mais cedo. E justamente as pessoas que dependem do físico para viver são os agricultores. Essa é uma doença típica de zona rural, né? Na zona rural e por falta de saneamento básico. Então, justamente o indivíduo que depende do físico para viver acaba perdendo a capacidade física por causa desse verme. Então, esse é um grande problema que esse verme causa na população brasileira, tá? Bom, esse aqui é o ovo dele. É fácil de identificar o ovo dele porque ele tem essa pequena espícula aqui, como se fosse um pequeno espinho de rosa, né? Esse ovo, ele está nas fezes de uma pessoa contaminada. Por quê? Lá no intestino, a pressão sanguínea acabou empurrando esses ovos para dentro do intestino. Mistura com as fezes e depois sai. Saiu. O cara tá lá pescando, de repente deu uma dorzinha. Para onde eu vou? Poxa, o banheiro tá tão longe. Deixa eu ir ali naquele matinho. Vai lá e faz uma força. Pronto, resolvi no instante. Volta a pescar. Tá, mas deixou lá o produto, né, interno bruto lá na moita. Quando chover, aquilo tudo vai para dentro da água. E se aquilo tudo vai para dentro da água, o que vai acontecer? A água vai receber o ovo junto com as fezes. E aí vai acontecer uma contaminação na água. Mas a coisa não é tão simples assim. Do ovinho vai sair um miracídio. Este miracídio é a larvinha que saiu dentro daquele ovo, né? De dentro daquele ovo. É uma larvinha ciliada que nada que é uma beleza. Nada muito bem, porém não é ela que vai deixar a pessoa doente. Antes dela se tornar perigosa, ela precisa passar por um estágio de desenvolvimento, né? Então, essa larvinha, ela faz um estágio dentro do corpo de um caramujo. Esse caramujo, ele é como o porco é para a teníase, um hospedeiro ou um vetor intermediário. A larvinha do miracídio precisa entrar aqui, porque aqui ela vai se multiplicar e ela vai sofrer uma metamorfose. O que é metamorfose? Uma transformação no corpo dela, tá? Essa transformação dela, né, vai formar, como mostra essa fotografia de microscópio, uma cercária. Então esses bichinhos que parecem um espermatozoide, eles é que penetram na sua pele. Não o miracídio, a cercária. E a cercária saiu de onde? Do caramujo. Então o caramujo serviu de uma espécie de berçário para ela. Aí ela se desenvolve dentro, depois ela sai. Quando ela sai, gente, geralmente o caramujo morre, porque são muitas saindo pela pele dele, né? Imagina a agonia que ele deve sentir, aquele monte de bicho saindo pela pele dele, microscópico, mas é tanto que geralmente ele morre, né? E aí ele infestou a água dessa cercária, tá? Essa cercária, ela vai dar origem ao verme adulto, que como a tênia também tem ventosas para se prender, fica lá no fígado, é a moradia dela, fica lá numa boa, o casal fica lá, até virar um casal de aposentados. A pessoa morre às vezes de outra doença, mas você vai ver lá dentro do fígado dela tem o quê? Um casalzinho lá, né? E esse casalzinho, ele causou um estrago enorme dentro do corpo da criança e do corpo do adulto. Olha só o volume, o tamanho do abdômen dessa criança. Barriga d'água. Crianças adoram brincar em
em represas, em lagos, né? E essas águas estão limpas? Tá aí, ó, não estavam, tanto que adquiriram a cercária. A cercária penetra pela pele do corpo, você não precisa beber ela entra pela pele do seu corpo. Resumidamente, olha o ciclo dela aqui. O indivíduo está até abraçando a árvore de tanta força que ele está fazendo. Então ele está fazendo um esforço concentrado e defecando ao ar livre, sem saneamento. Das fezes dele sai o ovo, do ovo sai o miracídio vai pro caramujo, do caramujo sai a cercária. A cercária foi direto na pele de um outro cidadão que estava nadando no lago, enquanto o outro falou assim, ó, espera um pouquinho ali que eu vou na casinha verde. Olha o que aconteceu, entrou na pele do outro e causou a doença, tá? É assim que funciona o ciclo da teníase, ok? Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre nemateumintos, ok? Um forte abraço para vocês e até lá. Tchau!